Vamos falar sobre um pouco Efésios capítulo 2. Estamos no segundo capítulo. Você pode dizer, mas pastor, está tão devagar, né? O senhor falou que cada aula a gente ia trabalhar um capítulo, mas às vezes não dá, irmãos. Às vezes como eu falei para vocês, todos os estudiosos e teólogos, aqueles mais acurados, mais respeitados e verdadeiros, eles têm dito que o livro de Efésios é a obra literária mais perfeita, profunda, que existe em toda a literatura mundial. A profundidade desse livro é tremenda, tremenda, tremenda. Então, se nós meditarmos versículo por versículo, nós passaríamos o ano estudando versículo por versículo, porque é tanta revelação surpreendente que você vai ter a convicção que Deus existe através do livro de Efésios. Porque um ser humano, por mais inteligente que fosse, jamais escreveria da forma que Efésios foi escrita, se não fora a inspiração do Espírito Santo. Então, o capítulo 2 de Efésios, vamos ler do 11 até o 21, 22. Vamos lá, quem submete a ler? Josiel, vem para cá, Josiel. Fiquemos de pé em reverência à santa palavra do Senhor. Efésios 2, 11 até o 20. Até o 22, não? Até o 22. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Nossa Senhora, o vento bateu bem na hora que... Pronto. Efésios capítulo 2, do 11 ao 22, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sentados e edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aleluia, glórias a Deus. Oremos. Senhor, te agradecemos por essa palavra que o pastor agora vai trazer para a gente, que o Senhor venha instruir ele cada vez mais e que nós possamos entender a tua palavra e viver ela dia após dia, Senhor. Te agradecemos por tudo, porque tu és bom, e que o Senhor venha abrir nossas mentes, Senhor, para que nós possamos nos alimentar verdadeiramente da tua palavra, que é o alimento que realmente nós necessitamos, Senhor, nesses dias cruéis, nesses dias, Senhor, que vão de mal a pior. E que o Senhor venha abençoar o pastor Ari, que ele venha trazer a palavra e que nós possamos sair daqui dessa noite alimentados. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amado, se no meio
de algum de vocês, tem uma pessoa que propôs no coração dar um testemunho, que pensava e queria mesmo dar hoje, é só erguer a mão. Porque eu não tenho problema nenhum de diminuir, a gente diminui o estudo. E até porque temos um momento de oração também, né? E a irmã Leda, no zap, pediu oração pelo seu esposo, para que Deus possa agilizar, né? Abrir as portas e amanhã o seu esposo fazer a cirurgia. Amém? Como vocês sabem, o que é que a gente está fazendo? Só tem 2 cultos na semana. A gente faz na quarta-feira, ensino e oração, tirando aí uns 15 minutos para orar uns pelos outros. Então, se nós adiantarmos aqui, dá para a gente entender um pouco da palavra. Como eu tenho dito a vocês, é muito bom que a gente possa criar o hábito de sempre trazer uma caneta, sempre trazer um papel, para que a gente possa anotar algumas coisas interessantes. Aí cresce, igreja. Porque por mais que você preste atenção, tem momentos que você quer trazer à tona algo que foi muito bom, mas aí não anotou, aí não lembra. E o objetivo é que nós possamos crescer em conhecimento e palavra. Amém? Mais uma vez eu quero dizer que estou muito feliz por ter o privilégio de receber Wesley, Breno, Maxwell, Nayara, ela falando de evangelismo, eu me lembrando ali, quando a gente saía no sábado ou no domingo, rua por rua, né? Maxwell bem magrinho na época, comia pouco pão ainda, não estava ainda muito firmado. A gente saía rua por rua aqui, irmãos, ia bater longe. Se não fosse elas, eu não sabia nem voltar. Eles, que conheciam a cidade. E a gente fez isso com tanta alegria. E hoje eu vejo, e quando eu assisto, viu, Wesley, na segunda-feira, Sal e Luz, fico muito feliz. Naquela roda de irmãos, pessoas chorando, emocionadas. Eu dizendo ao meu Senhor, é muito bom quando você sai de algum lugar e esse lugar permanece, esse lugar cresce, esse lugar toma os seus pés e cresce muito mais, que há um tempo determinado para todo lugar. E quando você fica fora do tempo de Deus, fazia mais de 2 anos que eu pedi a Deus, desde que cheguei lá, mais uns 2 anos eu dizia direto, Senhor, não me deixa um segundo aqui, 1 segundo não me deixa fora do teu tempo, porque você vai e faz um tempo, aí chega um momento que você tem que sair, porque senão você vai melar tudo que você fez. Por quê? Porque Deus diz, não quero mais você aí. Irmãos, e esse pastor que tirou a sua vida agora há pouco tempo, no Rio de Janeiro, Júlio César, ele é filho de um pastor chamado Oswaldo. Ele foi pastor do meu cunhado lá em Campo de Goitacazes, um homem de Deus. Deus usava tremendamente um profeta, um homem cheio do poder. Era uma coisa tremenda como Deus usava aquele homem no meio de uma igreja lotada. O Senhor revelava coisa, curava na hora, não tem esse negócio de... Mas o Senhor disse, o seu tempo acabou. E ele não saiu da igreja. Eu não quero mais você aqui. Deus falou com ele, para ele, e usou uma vez meu cunhado. Meu cunhado andava muito com ele. E no carro o Senhor usou ele. Diga para meu servo que o tempo dele acabou. Se ele não sair, eu vou recolher ele. Meu cunhado ficou se tremendo dentro do carro e disse, mas eu tenho que dizer. Disse, pastor Oswaldo, eu tenho um recado de Deus para lhe dar agora. Ele disse, sei o que é, nem diga, Marquilão. Será que o senhor não tem intimidade? Ele disse, o senhor não sabe não. Eu disse, eu sei que é que Deus falou do seu coração agora. É para dizer para mim que eu tenho que entregar, senão ele vai me recolher. Pois ele vai me recolher e eu não entrego. Ele vinha de uma viagem para pertinho de casa, na BR. Um acidente, bateu de frente com outro carro. E ele preso nas ferragens, e os bombeiros, bora, como está vivo? Ele disse, tenha calma. Daqui eu vou para a glória. Tenha pressa não. Eu vou para a glória agora. Não, mas o senhor tem vida, o senhor está... Ele disse, não, mas eu vou para a glória hoje. Então, é muito bom quando a gente sabe o tempo. E é muito bom também. Tem hora que eu ficava aqui nesse lugar, e vocês já sabem que quando eu estou falando para vocês, 4 que era do ministério lá, são do ministério, que eu estava lá, nós estávamos lá. E eu não queria vir para Macaíba. Não queria vir.
coisa que eu mais bati de frente foi um pastor sair do ministério e abre outro. Eu já preguei em algumas igrejas aqui, e sabendo disso, muitas vezes eu metia a lenha mesmo. Chega assim, torcia tudo lá de trás de mim, para deles. E quando Deus me mostra que é para voltar para cá, e eu disse, Senhor, eu me lembrei do que eu falava. O Espírito diz assim, quem vale mais, é a minha ou a tua palavra? E a gente, irmão, tem que fazer tudo aquilo muitas vezes que a gente não quer, que a gente luta contra. Mas quando nós estávamos aqui, eu sempre imaginava, quando eu vou ver algumas ovelhinhas de Jesus, da qual nós tomamos conta algum dia lá, entrando neste lugar. Às vezes eu ficava tocando assim, me lembrando, sabe, vendo entrar, e vou dar uns glória, já vieram alguns, né, e Deus está mandando mais alguns outros, irmãos. E esse menino não tem ideia como eu amo eles, não tem ideia, embora meu jeito é um duro de ser, mas eu acho que no dia da entrega, vocês viram, eu não tinha condições de dirigir, eu não tive condições de nada. Assim não é com eles não, assim é com vocês. Assim é com aqueles que ligavam para mim todos os dias mandando zap chorando, eu chorava junto. Toda vez que Josi mandava, eu e minha esposa, a gente chorava junto, eu chorava muito. Mas eu dizia assim, eu não vou, eu não posso, eu não vou, eu não posso, eu não vou, eu não posso. Mas irmãos, quando nós temos um chamado de Deus, não adianta dizer, eu não vou, eu não posso, eu não vou, eu não vou. Não adianta, Deus diz, ei, vai. Aí, como bom servo e bom filho, o que é que a gente faz? Passa por cima do orgulho, passa por cima de tantas coisas, e obedece, e ouve a voz, obedece e vem. Amém, igreja? E diante de tantas profecias que eu vou, não sei para onde, nós vamos, não sei para onde, né, minha filha? Ela é quase que nós, o que é que eu vinha fazer em Macaíba? Se os lugares é maravilhosos, era ficar deitado em berço esplêndido e esperar que a profecia se cumpra. Mas aí, irmãos, os planos de Deus e os caminhos de Deus é diferente. Quando nós olhamos aquela briga de Paulo e Barnabé, como é que dois homens inspirados, apóstolos, cheios do poder de Deus, porque quando eu estou falando apóstolo é porque a Bíblia fala os apóstolos, então estava Paulo e Barnabé, obviamente Barnabé era apóstolo. E quem iniciou o ministério foi Barnabé durante muito tempo carregando Paulo, depois. Mas quando houve a briga, a gente não entende o porquê. Quando houve a perseguição em Jerusalém, você não sabe porquê muitas vezes, mas por quê? Foi um período aparentemente bem não. O Senhor disse, ei, eu mandei vocês saírem de Jerusalém e a Samaria ganhar o mundo. O que é que vocês estão fazendo aqui junto? Todo mundo junto. Está muito bom Jerusalém, né, para vocês? Espera aí, mandou a perseguição, irmão. Era pau, era cacete, era prisão, era morte. Aí, ó, os apóstolos foram para o mundo, porque o Senhor disse, eu chamei vocês para ganhar vidas. Não foi para ficar no grupinho, ali naquele bem-estar, no bem bom não. Amém? Então isso não é só para a pastoria, é para qualquer um de vocês. Quando Deus disse assim, ei, terminou o tempo, vaza. Você vai ser bênção em outro lugar. Outras vidas precisam de você. E não se preocupe não, que a obra de Deus, quem cuida é o Senhor. A obra de Deus, quem faz e quem cuida é o Senhor. Mas vamos lá, amém? Mais uma vez, muito feliz por ver vocês. Acho que o desejo do coração, a Bíblia diz no Salmo 37, agrada-te do Senhor, faz, né? Eu não vou nem dizer faz, que a gente nunca faz, mas tenta obedecer e Ele vai realizar o sonho do teu coração. Vamos lá. Deus, o 11. Portanto, lembrai-vos de que anteriormente eras gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas. Estavas naquela época sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Irmãos, preste atenção aqui, o porquê Paulo chama a atenção de nós hoje, porque as cartas de Paulo, ela embora tenha sido escritas, Paulo em prisão, ou nas prisões,
para as igrejas, essas cartas, elas são atemporais. As cartas paulinas, elas são para toda a era até Jesus voltar. Amém? O Antigo Testamento, algumas coisas servem para nós, mas a maioria delas, ela é entendida como um contexto histórico, regional, cultural, para um povo e uma época. Por isso que nós precisamos aprender a interpretar a palavra dentro daquilo que ela é. Ela é histórica, cultural, regional, para um povo, para uma época. E o que é atemporal. Amém? O Antigo Testamento também tem textos, palavras, ensinamentos atemporais. Muitos dos salmos, ele tem textos atemporais para a nossa era, mas uma boa parte é para o tempo. Então, quando Paulo escreve isso aqui, é porque quando Deus chama Abraão e diz que Abraão tinha que circuncidar agora todos os filhos machos, era para que aquele povo, como Deus disse para Abraão, você será uma bênção para todas as nações, em ti serão benditas todas as nações. Qual era o papel de Israel? Ser um povo exclusivo, fechado dentro do campo dele, dentro do seu mundo, e que o mundo pegasse fogo? Não. Era para que Israel fosse espelho de Deus para o mundo. Só que Israel não soube fazer esse papel, não quis fazer esse papel, se fechou no seu mundo como o único povo exclusivo do mundo. Irmão, Deus não dá essa exclusividade a ninguém. Deus nunca salva eu e você para que eu e você, nós, agora nos reunimos aqui, sabe? Nesse templo, ou em qualquer outro templo. Amém, vamos para o céu. E o mundo pegando fogo. Não. Deus nos salva, nos tira do mundo, nos tira do charco de lodo, nos coloca numa rocha, nos limpa, nos lava, nos fortalece, nos edifica, nos equipa com todas as armaduras de Deus e diz: agora vai para o mundo. Volta para o covil dos lobos, aonde você irá também resgatar muitos que estão lá, como você estava, e vir para a rocha que é Cristo. Amém? O que é que Israel fazia? Israel não entendia o chamado de Deus. Como seres humanos, nós somos egoístas. Nós chamamos a minha igreja, sim ou não? Nós chamamos a minha igreja. E a igreja do outro? Não, a minha igreja. Por isso que muitas vezes Deus não, como sempre, não está preocupado na denominação. Mesmo às vezes um pastor, um líder, meio às vezes o cara fazendo a coisa de forma egoísta, interesseira, comercial, Deus opera. Por quê? Porque Deus é acima dessas coisas. Porque o amor de Deus, ele é incondicional, e mesmo as igrejas agindo de uma forma, Deus salva através da igreja. Eu vou dar um exemplo aqui como dons. O dom é um presente. Deus nunca toma dom. Pelo menos a gente não vê tomar dom. Às vezes a unção, em algum momento você perde, como aconteceu em Sansão. Mas foi pelo momento, depois voltou. Mas no geral, eu vou dar um exemplo aqui porque a gente não se pressione. Há pregadores que quando pegam no microfone diz: a paz do Senhor, igreja, graça e paz, a igreja pega fogo. Há pregadores que vão para as igrejas ou vão para congressos, megas cruzadas, e se salvam milhares de pessoas. Não se engane, às vezes aquele cara acabou de sair do motel com a garota do programa. Às vezes aquele cara fumou um baseado de maconha. Às vezes aquele cara é um adúltero ou um prostituto. Você sabia? Tem mulheres e homens que pegam o microfone para louvar e cantar. Quando eles começam a cantar, aí na igreja chora, Deus batiza e cura e tal, e faz um rebuliço. Aquele cara é viciado em cocaína. Pastor, como pode? É dom, presente de Deus. Ele dá a qualquer um. Vocês estão entendendo ou não? Aí você vai dizer assim: mas peraí, como é que se salva um cara em pecado? Deus, por que Deus fez isso? Porque as vidas que chegaram é mais importante do que o ato que ele está fazendo, sim ou não? Porque o ato dele, a qualquer momento, ele pode se perder. E aquelas milhares de vidas, ele pode se arrepender e ser restaurado. E aquelas vidas poderiam ser os últimos dias da vida dela. Ela precisava estar aos pés da cruz para ir morar no céu.
O propósito de Deus é maior, que é atingir as pessoas. Amém, igreja? Quando Paulo diz aqui que, falando da circuncisão, e que naquela época estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, é porque Israel tinha na sua mente como o povo exclusivo, acabou-se, o resto pegava fogo. Por isso que João Batista, quando vem preparando o caminho para Jesus, disse: ei, se iluda não, viu? Porque é filho de Abraão não. Porque o Deus a quem eu sirvo, ele transforma essas pedras em filho de Abraão. E aí? Amém, igreja? Então, o que Paulo estava tentando mostrar é que os gentios que outrora estavam afastados, isolados, para você ter uma ideia, o povo gentil para Israel não era povo, não era gente. Eles eram considerados, era fogo, era madeira, como combustível para o fogo do inferno. Mais ou menos assim. Vocês só são combustíveis para atiçar o fogo do inferno. Uma mulher que estava para parir, que era gentílica, um judeu não podia ajudar. Ela ia parir só, porque era maldição. Você e eu, judeu, não poderia entrar na casa de um gentil para comer. Se alguém visse, você era imundo, impuro, não podia nem entrar no templo. No templo de Salomão não poderia entrar naquela época de Jesus nenhum gentil, era impuro. Por isso que no templo havia um átrio só para gentios. Eles adoravam na primeira entrada do templo, era um lugar só para gentios, aonde começaram a vender, a fazer o comércio lá no templo, que Jesus meteu o cacete. Era no lugar dos gentios, o átrio dos gentios, onde eles vendiam as coisas. Eles já não valorizavam gentio, o que é que eles fizeram? Botaram a venda lá e botaram lá o comércio lá. Só que o Deus que eu sirvo, que você serve, o nosso Pai eterno, Ele não faz acepção de pessoa. Tanto faz o gentio como o judeu. Para Ele são as mesmas coisas. As mesmas pessoas com o mesmo valor. E o sangue de Jesus que perdoou o pecado dos israelitas é o mesmo sangue que perdoa o meu e o teu. Amém? A revelação da graça, Paulo está dizendo assim: vocês outrora estavam afastados, vocês não tinham valor nenhum, primeiro porque eram incircuncisos, mas não era culpa de Deus, era culpa da lei. Mas a lei de Deus, que Deus deu, que é a lei perfeita, não. É que eles pegaram a lei para eles e usaram para o seu próprio bem, para a sua própria vida, para a sua própria salvação, não estendendo a salvação a outros. Vocês estão entendendo, igreja? Vocês entendem que toda a Bíblia tem histórias que mostram que os gentios eram mais tementes a Deus do que os próprios israelitas? Alguém consegue ver isso? Cornélio, temente a Deus. A mulher fenícia, quando Jesus disse assim para ela: não é interessante dar comida dos filhos aos cachorros. Essa mulher era temente ou não era? Ela diz o quê? Mas meu Senhor, também os cachorrinhos comem da migalha que cai na mesa do seu Senhor. Desde o tempo para trás, quando os recabitas, ouvindo a voz do seu pai, dizendo que não plantasse vinha, não tomasse vinha, e eles obedeciam, o Senhor repreende o seu povo e diz assim: um pai humano disse para eles que não plantassem vinha e não bebessem vinho. Eles até hoje, gerações e gerações se passaram, e eles continuam obedecendo os seus pais. Enquanto o meu povo, da qual receberam a própria ordenança do próprio Deus, desobedecem. Isso acontece, amada igreja, com, às vezes a gente tem essa ideia, que muitas vezes o povo do mundo não gostava muito de crente, porque o crente: eu vou para o céu, você deve ir para o inferno. Não aceitou Jesus? Não é assim que a gente ganha ninguém para Jesus. Eu vou para o céu e você vai para o inferno. Não é esse. O que Deus nos dá é um coração de compaixão. Não um coração de pena, mas um coração de compaixão, de misericórdia. O que é misericórdia? É se compadecer do estado de miséria do outro. Sim?
Então, quando eu penso dessa forma, eu imagino aquela pessoa que está afastada de Deus com um olhar de misericórdia, como se fosse eu próprio que estivesse caminhando para o inferno. Amém, igreja? Quando eu olho para o outro e vejo que ele está caminhando para o inferno, independentemente se é da minha família ou não, isso é o ato, isso é o atributo de Deus na minha vida, de misericórdia para com aqueles que estão perecendo. Por isso que você não conhece um homem e uma mulher cheio de Deus pelos dons que ele tem, mas pelo fruto que ele produz. Eu vou dar um exemplo agora, sal e luz. Deixa eu usar vocês. É interdenominacional, não tem placa de igreja. Não importa quem aceite naquele lugar para onde vá. Se foi algum amigo que trouxe, vai se congregar na Emanuel. Se for um amigo batista, se congrega na Batista. Se for um amigo da Lagoinha, da Lagoinha. Se for um amigo... Não importa. O que importa é alcançar vidas. Isso que eles estão fazendo é a promessa de Deus a Abraão, que aonde ele fosse, ele seria um bênção para todas as nações. O que eu e você precisamos entender para o mundo é que aonde eu chegar, eu preciso ser bênção para o outro. Eu não posso ser pedra de tropeço para o outro e nem condenação para o outro. Eu preciso ser bênção para o outro. Aquilo foi o que Deus prometeu a Abraão, que ele seria bênçãos para todas as nações, mas não se cumpriu. Por quê? Porque o homem não entendeu o plano de Deus. Que sempre o plano de Deus foi salvar o mundo todo, todas as pessoas, e nunca um povo só. O que seria de nós, irmãos, se fosse só Israel escolhido? Amém? Deu para entender até aí? Não. Um filho judeu que casasse com uma gentílica, ele era considerado um morto dentro da família. Se fazia uma cerimônia fúnebre daquele menino ou daquela menina. Você sabia ou não? Fazia um ato fúnebre como se ele fosse um morto da família. Ele não pertencia mais à família. Foi isso que Deus escolheu para o povo? Que vocês, Israel, sejam bênçãos na vida do outro. Que eles enxerguem o verdadeiro Deus na vida de vocês. Glória a Deus. Vamos caminhar. Todavia, no 13, capítulo 2 do 13, todavia agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam distantes fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Irmãos, a verdadeira paz e a unidade dos povos, quem trouxe foi Jesus. Por isso que Jesus precisava vir. Porque se Jesus não tivesse vindo, irmão, só quem estava salvo na cabeça deles era o povo de Israel, até hoje, e nós? Ia queimar no fogo do inferno. Vocês estão entendendo por quê? Jesus precisava ter vindo? E quando a Bíblia diz que ele veio na plenitude dos tempos, não estava errado não, ele veio na plenitude dos tempos. Ele veio antagônico a qualquer hora que qualquer líder poderia aparecer. Um povo escravizado, pobre, sem força, sem poder, Jesus pobre, de uma família pobre, os líderes e os poderosos dos seus irmãos, que eu falo irmãos israelitas, não apoiavam ele, pelo contrário, matou ele. Se juntou para trabalhar com ele 12 homens, ignorantes, analfabetos, brutos, egoístas, interesseiros e traidores. Como é que dá certo, irmão, um negócio desse? Não é? Deixa eu me lembrar agora da missão. Há 4 anos e meio atrás, quando nós chegamos na missão, tinha 6 pessoas. Como é que ia dar certo? Cheio de menino. Maxwell, menino novo convertido, buchudo. Nayara disse que não ia mais para a igreja, porque a mãe dela pulava de igreja de semana por semana. Não é? Wesley chegou, meninão. Não é? Junto com alguns outros dizendo que Deus, não era o caso dele não, outros diziam que Deus disse que não era para trabalhar nem estudar, era para pregar o evangelho. Aí chegaram para mim e eu disse, não, essa visão está errada, meu filho. Não, Deus já usou vários profetas aqui do cão. Você vai estudar, vai trabalhar e junto prega o evangelho, meu filho. Agora quando chegar na hora certa,
que Deus separar você para o ministério, aí, meu filho, não tem boquinha, não tem ninguém que impeça. Mas a sua hora agora é estudar, trabalhar. Você tem um campo fértil para falar de Jesus aonde? Na escola. Você terá um campo fértil, cheio de almas sedentas, no trabalho. E depois, na igreja você coopera. Aí quando chegar no momento certo, o Senhor diz: separa para mim fulano e tal. Eu não vou dizer o nome, né? Separa fulano, fulano e fulano. Pronto, amém, igreja? Vocês estão aqui ou já foram? O 14 diz: porquanto ele é a nossa paz, de ambos os povos, fez um só, derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz. Amados, dentro do templo, como eu acabei de falar, aquilo que simbolizava a presença de Deus era o templo de Salomão. Havia um muro de separação. Nenhum gentil podia entrar na nave do templo. Ele ia ser expulso, ia ser apedrejado se insistisse. Que casa do Pai é essa que eu não posso entrar? Que casa do Pai é essa que eu chego e não posso me ajoelhar diante dele e pedir misericórdia? Vocês estão entendendo que muitas vezes quando nós colocamos a culpa na lei, Paulo diz que a lei foi boa e perfeita. Só que os homens, por tanta imperfeição, a lei ela trava. Primeiro porque a lei ela era, eu não digo que ela era muito rígida ou inflexível, mas ela não tinha perdão, não. A lei, ou você obedecia às 603 ordenanças, ou ferrou, meu. Pecou em um, pecou em tudo. Era tipo um dominó, efeito dominó. Por isso que homem algum poderia cumprir a lei, irmãos. Porque quem de nós não pecamos? Nós pecamos quando, olha, os fariseus pecavam. O nome fariseu quer dizer separado. Houve um tempo da diáspora, onde o povo se espalharam todo, e quando voltaram cheio de suas, cheio de todo místico, adorando outros deuses, outros mais. Aí levantou-se um povo chamado fariseu, um povo zeloso da lei, porque viu que o povo de Israel estava totalmente perdido, adorando a tudo do mundo, sem zelar pela lei de Moisés. Eu lhe pergunto, tem algum mal nisso? Não. Isso não é bom, o propósito? Ou, melhor dizendo, o princípio não é bom? A ideia não é boa? Zelar é. Mas o propósito começou a ser desviado. Quando eu amo demais qualquer obra, quando eu amo demais qualquer ordenança, eu não digo da graça, mas mesmo que seja da graça, com propósito errado, eu deixo de atingir o alvo, que são as pessoas. Eu começo a zelar por algo. Quando Jesus chama os fariseus e disse: vocês fazem tudo aparentemente bonitinho, mas vocês erram no principal, na misericórdia, piedade, no amor, justiça. Façam essas coisas, mas não desprezem essas. Amém, igreja? Quando eu me dedico demais a alguma coisa, e essa coisa ela deixa de ter a base principal, o amor, que é o mandamento que flui em todos os outros mandamentos, mas flui em amor, eu estou sendo mais religioso do que cristão. E os fariseus passaram a ser tão zelosos da lei, que ele não permitia que você errasse. Então eles obedeceram aquela lei de uma forma tão dura, que eles começaram a se tornarem insensíveis à necessidade e na fraqueza do outro. Quando Jesus diz assim: vocês fazem isso, mas desprezam a justiça, a piedade, a misericórdia, é porque para alguns havia o conchavo. Quem lembra da mulher adúltera? Trouxeram só a mulher, cadê o homem? No mínimo devia fazer parte do clã dele lá, que diz: homem, pelo amor de Deus, é fulano, mas o homem foge. Como você apedreja uma mulher em adultério, pega em adultério sozinha? Foi por telepatia. Sim ou não?
Aí Jesus olhou para ele assim: mas rapaz, a lei manda apedrejar. Mas o processo não é a questão do apedrejamento. É que não está havendo justiça nessa condenação. Vocês estão entendendo ou não? Quantas vezes alguns foram apedrejados? Mas no caso desse aí, Jesus está dizendo assim: ei, vocês não entenderam. O amor tem que superar essas ordenanças aí. Se você encaixar, se essas ordenanças, se essas 603 ordenanças tiverem um pouquinho de amor, haverá perdão. Haverá uma segunda chance. Haverá uma reconciliação. Amém, igreja? E você não lançará alguém no inferno. Por isso que Jesus, o versículo está dizendo aqui que, portanto, ele nos trouxe a paz para ambos os povos e fez um só, derrubando o muro da separação. Espera aí, agora não é mais só judeu, agora são todos aqueles que se aproximarem de mim, são todos aqueles que derem crédito à minha palavra, porque eu vim para todos. E o versículo 15 diz: anulou a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. Irmão, se você não flexibilizar a lei, você quer que eu diga uma coisa a você? Por exemplo, de repente você não vai no trânsito, aí você diz: esse guarda é honesto, ele não quer conversa, ele multa mesmo, ele é sério, ele é justo. Não, ele está num papel porque não é com ele, não é com o filho dele, por isso que ele nem liga. Comigo é assim: eu sou honesto, eu não me corrompo. Sim, mas você está aplicando uma lei sem humanizar essa lei. Toda lei, ele precisa passar por um processo de humanização. Toda lei, ela precisa passar por um processo de educação, educativo, melhor dizendo. Eu preciso educar as pessoas. Amém, igreja? A lei, ela não pode ser só punitiva, ela precisa ser educativa. Porque, eu vou dar um exemplo. O que é que acontece com nossos guardas de trânsito no nosso estado? Eles ficam geralmente aonde? Uma boa parte escondido. Conversando, batendo papo, multando. É para isso lei? Não. Agora o guarda está ali na esquina, visível, né? Com aquela roupa verde dele, não tem nenhum mundo que não veja. Você atropelar um periquito daquele é porque você está de maldade. Porque o cara encandeia onde ele passa. Ele está lá. Aí está lá a faixa, contramão. Aí você olha para o guarda e diz: passa a marcha. Você fez essa infração consciente, desafiando, desmoralizando, debochando de uma autoridade. Então ele precisa ser punido. Vocês estão entendendo ou não? Mas na medida que você faz algo: rapaz, me perdoe, eu nem vi. Comigo não tem isso não. Você não está sendo justo não, você está sendo um carrasco. Você olha para o cidadão e diz: nunca vi esse cidadão aqui. Rapaz, daqui, rapaz, me perdoe, eu não sabia, eu não vi. Pois não, meu irmão, faz o seguinte: tira o carro, dessa vez eu não vou lhe multar, só lhe informar, nunca mais encosta aqui, amém? Beleza? Amém não, que isso é coisa de crente. Beleza, meu filho? Né? Deus te abençoe. Deixa eu dizer uma coisa a você: você vai ficar com tanta vergonha, nunca mais você vai fazer aquilo, vai? Vai não. Quando você vai ver ele, você diz: rapaz, esse guarda é gente boa. Ele aplica a lei, mas ele primeiro humaniza a lei. Amém, igreja? Foi o que Jesus fez conosco, irmão. Ele cumpriu a lei. Quando nós falamos em abolir a lei, isso é mais um termo, o termo que nós falamos da questão da punição. Porque Jesus não aboliu a lei. Ele simplesmente compactou-a, digamos assim, em um mandamento, que é o amor. Mas a lei é aplicada, desde que seja aplicada em amor. Ela não deixa de ser aplicada. Todos nós, quando pecamos, dependendo do tipo de pecado, a consequência vem, sim ou não? Ervas amargas, nós muitas vezes comemos das nossas atitudes do pecado. Deus não livrou isso. Mas Deus me livrou da culpa do inferno. Deus me livrou você da culpa eterna daquele mal que um dia eu e você fez. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Então Jesus vem, cumpre a lei, anula da forma que os fariseus
cobravam das pessoas. Diz, não, ela vai ser cumprida, mas ela vai ser cumprida em amor. Por isso que nós, quando ensinamos o Evangelho da Graça, quem vive na graça não anda olhando para o pecado. O crente toda hora olhando para o pecado, isso é inferno, isso não sei o quê, não sei o quê. Não, não é, por quê? Porque quem anda na graça, anda tão regozijado com Cristo, com um amor que foi tão grande, imensurável, que eu não quero me decepcionar a Jesus. Eu quero andar em amor, eu quero andar em santidade, eu quero andar em fidelidade, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo, entendeu? Sim ou não? Isso é graça, é o amor. Por isso que Jesus aboliu, Paulo estava dizendo aqui, tirando já as coisas dos israelitas que eram muito, eu sou e vocês. Não, está enganado. Jesus veio para todos, e todos vocês também, israelitas que não aceitaram Jesus, está condenado. Glória a Deus. O 16 diz, reconciliar com Deus, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. Outro nome difícil, Jesus. Irreconciliabilidade. Amados, os judeus não queriam acordo com outros povos, a não ser eles. Muitas vezes nós fazemos isso quando nós nos fechamos dentro do nosso mundo, dentro da nossa igreja, dentro da nossa marca, dentro do nosso elo, e não abrimos para o outro. Deus está dizendo, vocês estão enganados, vocês estão fugindo. O meu propósito é que vocês alcancem todos. Quando Paulo diz, me fiz de tudo para ver se ganhava alguns, irmão, não é que ele fumava maconha para agradar o maconheiro, não. Não é que ele tomava cachaça para agradar o cachaceiro, não. Não é que ele se prostituía para agradar a menina de programa, não, entendeu? Ele está dizendo assim, eu compreendi a fraqueza de cada um, e mostrei para eles que eu também tenho as minhas fraquezas. Possa ser que não sejam as suas, mas eu tenho as minhas. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, eu tenho uma boa notícia para te dar. O Cristo que eu estou pregando, Ele perdoa a minha e a tua fraqueza, e nos reconcilia com Ele de novo, fazendo de conta como nunca tivesse havido pecado entre eu e você. Amém, igreja? Isso é o que Paulo está ensinando, dentro das entrelinhas, dentro da visão é essa. Senão não vale a pena. Ninguém aqui presta, irmão. O maior erro é eu orar e dizer que sou bom, achar que eu sou o cara. Isso é o maior erro. Mas quando eu oro e você diz, Senhor, muito obrigado pelo teu amor, pense no homem que não vale nada. Às vezes os pensamentos são terríveis, mas o Senhor não me deixa prostrado, o Senhor não me deixa ser consumido por essas falhas. O teu amor me constrange a ponto de eu não querer fazer mais, não pensar mais, não agir mais. E a cada dia, como Paulo diz, não dizendo que sou perfeito, nem que atingi a estatura, mas uma coisa eu faço, eu não fico estagnado, eu caminho para evoluir, para chegar à estatura de varão perfeito. Vocês estão aqui? Vamos terminar, eu vou adiantar. Vindo ele, proclamou a paz para vós que estavas longe, e da mesma forma para os que estavam perto. Olha aí, tanto veio para judeus, como veio para os gentios, que estavam longe e os que estavam perto. Não quer dizer que o que estava perto estava salvo, estava perto da promessa, mas não estava salvo. Amém? Pois por meio dele, tanto nós como vós, temos pleno acesso ao Pai, por um só Espírito. Olha aí, tanto nós, judeus, Paulo, como vós, gentios, temos acesso a Deus pelo mesmo Espírito. Glória a Deus. Não há acepção. Deus não trouxe um outro Espírito para nós e deu um Espírito por excelência aos gentios. Você tem o mesmo Espírito que tem aquele judeu que aceitou Jesus. Amém? Uma vez eu disse para uma pessoa que olhou para mim e disse, quem? Você que pecou e deixou isso, fez aquilo, abandonou a mulher, abandonou o filho, você tem moral para mim dizer alguma coisa, rapaz? Para me dar conselho? Eu olhei para ele assim e disse, fui para o telefone, eu disse, o mesmo sangue. Aí eu disse assim, o apóstolo Paulo, meu filho, matou
permitiu, prendeu, humilhou. Aí a pessoa disse: você quer se comparar ao apóstolo Paulo? Eu disse: não, eu sou igual a ele. O mesmo sangue que perdoou os pecados deles perdoou o meu. O mesmo Espírito que operou em Paulo opera em mim. Amém? Não há diferença. Por isso que a gente tem que estar alegre, irmão. O mesmo Espírito que habitou em Pedro habita em você, José, habita em você, Wesley, habita em você, Nayara, Breno, Line, Suedna, Francisquinha. Por isso que a Francisquinha diz: eu estou tão fraquinha, eu não vim para a igreja, pastor, eu passei mal, tontinha. Mas ela tontinha, mal daquele jeito, vem legião de demônio com outra pessoa. Ela diz: Jesus, eu estou tão tontinha, mas deixa eu dizer uma coisa, Satanás, sai em nome de Jesus. Ele vai embora. Como é que a mulher não pode nem ficar em pé, tonta, abre a boca e uma legião de demônios poderosos vai embora? Porque quem está nela é o mesmo Espírito que habita em Jesus, que habitou em Jesus, é o mesmo Espírito que habitou em Pedro, em Paulo, em Tiago, em João. Amém? Não tem diferença. Basta ela crer, tomar posse e declarar, viu, Dorinha? Tá bom, Dorinha. Não há diferença. Vocês estão por aqui, né? Ainda? Vocês são crentes mesmo, viu? Eu já tinha ido embora. 19 diz: portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Às vezes a gente fica querendo se, sabe, irmão, se autoflagelar, né? Martirizar, se auto-vitimizar. Acaba com isso, amém. Acaba com isso. Você foi chamado para um propósito, o irmão foi chamado para o outro. Nunca queira toda hora o chamado do outro, não. Do outro é do outro, o teu é teu. Você será abençoado e será galardoado por aquilo que Deus lhe deu, e você fluiu bem. Eu tenho dito, irmão, à igreja, e não tenho medo de errar. O maior dom que alguém pode receber, ou o maior atributo, ou o maior fruto do Espírito, dê o nome que você queira, mas é dom mesmo. É o dom do socorro. É o dom da intercessão. Tem gente que tem prazer de botar o joelho no chão, botar a cara no... Passa às vezes a madrugada orando. Não é por ela não, é por ele, é pelo outro. Pessoas que se sentam na igreja caladinha, não prega, não ora, não dá uma palavra, intercedendo pelo culto. O Senhor abençoa o culto. Usa quem vai cantar, Pai, quem vai pregar, quem vai tocar, quem vai dar uma palavra de oferta. Deus usa, abençoa, salva. Caladinha ali, irmãos. E o Espírito fluindo, e o pregador todo inchado. Pensa que é ele. Preguei e ganhei não sei quantas almas. Wesley uma vez ouviu um amigo nosso, né? Um menino pregando: pastor, eu fui pregar no congresso. Primeiro dia não salvou ninguém. Segundo dia, eu digo: quer ver onde vai chegar? Onde ele vai chegar? Ele vai chegar nele. E uma vez ele quis ir lá para a igreja. Eu digo: não, vá não, meu filho, fica onde você está. Eu já percebi que você quer ser estrela. Você disse que quando está no púlpito é reconhecido. Quando vai para o banco é igual a todo mundo. Danado você quer ser. Você quer ser o quê quando você senta no banco? O Wesley viu isso, não foi? Digo: não, fique lá que tem muita gente. Aqui não presta não. Aí ele falando no congresso, que quando foi ele, quando pegou, o rapaz fiquei invocado, sabe? Com raiva ao mesmo tempo e com pena dele. Aí ele disse: quando eu peguei o microfone, comecei a beber, pastor, que eu fiz o apelo, eu nem fiz o convite, veio 10, eu nunca veio 20, veio 30. É um Billy Graham da vida. Não sabe ele que talvez ele não ganhou nenhuma. Você já esqueceu que quem convence o pecador é o Espírito Santo? É ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. O que nós fazemos, irmãos? Lançamos a semente. Você sabe muitas vezes quantas pessoas já veio crente de casa, disse: eu vou hoje só. Por isso que já lá no outro ministério eu parei com esse negócio de vir o povo aqui à frente. E aqui nunca vai ter. Enquanto eu for pastor da igreja não vai ter. Vem aqui à frente, eu não quero mais esse negócio não. Porque isso, para mim, não é para as outras igrejas, para mim, estava me deixando envaidecido. Outro ministério, toda semana era salvação. Vem aqui, todo culto. E aquilo eu boto no Face. Aquilo para os outros eu não estava sentindo. Mas para mim, o Espírito, eu creio que foi o Espírito que falou comigo: você está soberbo com esse negócio. Você vai tirar esse negócio da igreja. E tirar uma coisa que é tradicional, tirar um apelo, um convite à frente, você vai tirar. Porque procure na minha palavra onde tem esse negócio de eu chamar alguém à frente. Procure ver quantos eu chamei. Nenhum. Procure ver quantos apóstolos chamou. Nenhum. E por que você está chamando?
parei, irmão. Você aceita Jesus aí no seu banquinho, bota a mão no seu coração, quem creu, faça a oração. Faz a oração, acabou, não precisa dizer a mim. E como é que eu sei? Não importa. O seu fruto vai dizer se você está produzindo fruto de arrependimento ou não. Quem aceita Jesus, irmão, diz logo para a amiga: ei, depois que a gente fez isso, lá, uma menina aceitou junto com outra, aí disse: ei, eu fiz a oração, mas eu queria dizer para o pastor. Aí quando terminou o culto, eu esqueci o nome dela, rapaz, bem fofinha. Teve mais umas 2 ou 3 fez isso. Aí veio dizer e permaneceu na igreja. Pronto, provou que se converteu. Amém, igreja? Porque às vezes, quando as pessoas vêm para frente, levanta a mão, você olha para a cara da pessoa, essa pessoa entendeu a mensagem? Porque vem rindo, vem conversando, vem parece que não está nem ali. Então, a intercessão, ela é importante. Porque nunca ache que é a sua pregação. Possa ser que foi pelo louvor, possa ser que foi pelo abraço que a recepcionista deu quando aquela pessoa entrou na igreja. Um sorriso. E seja bem-vinda, Jesus te ama. Acabou, ganhou aquela linha para Jesus. A pregação e o louvor foi mérito coadjuvante. Foi o abraço e o sorriso, cheio de amor e unção, que aquela mulher se converteu e aquele jovem. Vocês estão entendendo, igreja? Quando Jesus disse: eu não dou meu mérito a ninguém, a minha glória a ninguém, então, cabe com isso. Vocês estão aqui? Nós não somos mais estrangeiros, somos membros de uma família, a família de Deus. Terminando para a gente orar. Edificado sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro bem ajustado cresce para ser um templo santo no Senhor. Preste atenção. Os fundamentos, o ensino é dos apóstolos, mas a pedra, o alicerce é Cristo. E no versículo 21 ele diz: nele, em Cristo, o edifício inteiro está bem ajustado. Ou seja, a família de Deus, a igreja celestial está firmada na pedra angular que é Cristo. Na época que Jesus e os apóstolos e Paulo escreve isso, todo edifício ele procurava uma pedra. Como não havia a estrutura a tecnologia que nós imprimimos hoje, eles não tinham essa coisa de cavar, de colocar, a engenheira está ali, sabe, né? Ela que vai dizer: bota o cimento, primeiro bate o solo, depois bota o cimento, bota ferro, bota pedra, bota cimento, e vai botando aquelas camadas e tal, e depois ali faz todo um esqueleto de ferro para ser enchido, ou já vem cheio, pai, bota ali, pá. Não existia. Então o que quer dizer? Tudo era pedra. Então todo o edifício grande procurava-se pedras grandes para que aquela pedra fosse colocada como principal, aonde o edifício ia ser construído para que não caísse. Então ministério nenhum, reino nenhum, igreja nenhuma pode ser firmada em mim. Tem que ser firmada em Cristo. Ele é a pedra principal. Amém? Os ensinamentos dos apóstolos e de Jesus tem tudo a ver, porque os apóstolos escreveram aquilo que Jesus ensinou. E depois que ele foi assunto dos céus, os apóstolos ficaram, como o apóstolo Paulo recebeu quase toda a revelação do próprio Espírito, que ele não andou muito com os apóstolos que andaram com Jesus. O versículo 20 diz, 21, nele, sim, já foi falado, 22, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amados, não há diferença entre judeus e gentios. Não há diferença entre o sangue de Jesus que perdoou os pecados dos apóstolos e o sangue de Jesus que perdoou o meu e o teu pecado. Somos uma família, um só Espírito, um só corpo, derrubando as paredes que havia de separação, quebrando, rompendo a cortina que entrava no Santo dos Santos, um só. Agora todos nós entramos com alegria, ousadia, mas temor diante do Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra, Espírito de Deus, somos gratos a ti, porque cremos, Senhor, que só a tua palavra nos edifica, nos consola, nos conforta, nos restaura, nos prepara, Senhor.
Senhor, nos capacita para que possamos ser enviados e alcançar outras vidas, Senhor. Obrigado porque não existe mais judeus e gentios. Obrigado porque não existe mais parede de divisão. Obrigado, Senhor, porque não existe mais sacrifícios. Não existe mais, Pai, aquela ordenância rígida, insensível, inflexível. Não, Pai. Vivemos com a ordenança do amor, da graça, do favor, do perdão, da misericórdia, da reconciliação. Obrigado, Senhor, porque eu creio que todos que aqui estão habitam em seus corações o mesmo Espírito que habitou em Jesus, o mesmo Espírito que habitou nos apóstolos, e esse mesmo